Hoje vamos explicar para vocês, ponto a ponto, cada informação contida na placa de identificação do motor. A gente está utilizando aqui um motor trifásico de indução da WEG e a gente costuma dizer que a placa de identificação é o RG, tá, do motor. E a gente vai explicar para vocês todas as informações contidas aqui e o que significa, tá bom? Então, a primeira informação contida aqui na placa de identificação desse modelo de motor é o tiozinho com 3. O que isso significa? Então, o tiozinho significa que é o alternado. Então, esse motor ele vai operar em corrente alternada, tá bom? E esse 3 aqui significa que ele vai ser alimentado por 3 fases, ou seja, fase L1, fase L2 e fase L3. Ou seja, é um motor que ele vai entrar em regime de operação alimentado por 3 fases em corrente alternada, tá bom? Na sequência, a gente tem uma outra informação aqui muito importante também, que é esse 71. O que significa esse 71? Significa que ele é a informação de chassi. Então, o chassi desse motor ele foi informado que ele é o 71. Então, por que eu preciso saber dessa informação? Se eu tiver um outro motor equivalente a esse, com essa mesma informação, eu consigo trocar peças, por exemplo, a ventoinha, a tampa traseira, a tampa da frente, tá? Então, a informação de chassi, que todo motor trifásico de indução, ele possui um chassi, que é as peças de construção como um todo. E esse motor aqui ele é identificado com chassi 71, tá bom? Na sequência aqui a gente tem a data, né? Então, tudo existe uma data aqui de fabricação, tá? Então, aqui está dizendo que ele foi fabricado dia mês 6 do 2, tá bom? Aqui a gente tem uma outra informação, que é de fabricação também, tá? Só que a gente não vamos entrar muito em detalhe. Aqui, na sequência, a gente tem um motor de indução tipo gaiola de esquilo. Por que gaiola de esquilo? Porque os entreferros dele ali parecem uma gaiola de esquilo, ou seja, ele não tem escovas. Então, ele funciona de forma indutiva em função da construção interna dos entreferros dele ali, que parece uma gaiola de esquilo. Beleza? Na sequência, a gente tem aqui HZ, né, que é o Hertz. Então, a gente, por padrão brasileiro, é 60 Hz, mas se você empregar um inversor de frequência, você consegue variar entre 0 e 60 Hz ou até mais, tá bom? Aqui a gente tem uma categoria N, tá? O que significa categoria N? Então, quer dizer que é um motor que foi projetado para estar operando em regime de cargas leves a mediana, ou seja, bomba centrífuga, ventiladores, compressores de pequeno porte. Então, é um motor empregado aí, projetado para cargas bem leves, tá bom? Na sequência, a gente tem o quilowatts, abre parênteses, HP, traço CV, fecha parênteses. O que significa isso? Significa que o 0,75 é representado pelo quilowatts e 1,0 é representado por CV, ou seja, HP-CV. Então, é 0,75 kW, 1 CV. Então, é a potência em quilowatts do motor e a potência em HP e CV também representado aqui. Então, a gente tem essas duas potências, ou seja, 1 HP, 1 CV equivale a 0,75 kW. Beleza? Até aí tudo bem? Então, na sequência, a gente tem o RPM. Então, esse motor aqui ele tem uma alta rotação. Então, ele rotaciona aí em 3.425 RPM. Então, já dá uma informação para a gente que tem um conhecimento, né? Então, esse é um motor de 2 polos. Ele trabalha em alta rotação. Tá bom? Na sequência, a gente tem aqui o FS. O que significa esse FS? É o fator de serviço. Então, aqui ele está informando que é 1,15. O que isso significa? Significa que esse motor aqui ele pode operar, tá, 15% a mais em relação ao valor da corrente nominal. Então, a gente tem o valor de corrente nominal aqui fechado em 220, 3,01 ampere. Então, você pode multiplicar mais 15% nesse valor, tá bom? Que ele vai operar sem acometer nenhum problemas aí no seu bobinado, em derreter o seu verniz, tá bom? Aqui a gente tem a classe de isolação tipo B, tá? Então, é a temperatura que esse motor ele suporta, tá bom? Então, a categoria tipo B, ele opera aí até 130 graus, tá bom? Então, é muito importante saber qual que vai ser a área que vai ser empregada na sua máquina, no seu motor, tá? Para você não ultrapassar essa classe de isolação. A gente tem aqui um ΔT e um K aqui na frente, que está estreitamente relacionado ao tipo de isolação, né, classe B, ou seja, ele pode operar 40 graus na temperatura ambiente externa, mais 80 graus na temperatura interna, e onde vai somar essas duas temperaturas, dando aí
80 mais 40, 120 graus. Então, ele tem até uma margem de segurança que é os 10 graus a mais. Então, esse motor aqui ele pode operar até 130 graus, tá bom? Somando a temperatura ambiente mais a temperatura interna do bobinado do motor, sem acometer, assim, o derretimento do seu verniz. Aqui na sequência, a gente tem o IP/IN, que é o 7.2, está relacionado à categoria dele, tá? Então, ele está dentro da categoria entre 6 a 7 vezes a corrente nominal. Então, esse motor aqui é a corrente que ele suporta na sua partida, até 7.2 vezes, né? O valor nominal, né? Então, depende do tipo de fechamento que você vai fechar, tá bom? Aqui a gente tem o IP55, tá? Que é a classe de isolação desse motor. Então, ele é apropriado para jatos de água e poeiras, tá bom? Que é o IP55. Então, é muito importante você saber dessa informação, que isso aqui é o grau de proteção, tá? Na sequência, entende o REG DUT, tá? Informando aqui que é o S1. O que significa o S1? Quer dizer que esse motor foi projetado para operar 24 horas, em regime contínuo, tá? Então, esse motor aqui, o S1, se refere a isso. Então, esse motor aqui, você pode ligar ele e deixar ele operando 24 horas, contínuo, tá bom? Aqui a gente tem aqui o Alt, e a gente tem uma letra aqui, ó, que é a letra M. O que significa isso? Está relacionado ao tipo de carcaça, que é o 71. Então, esse Alt M quer dizer que a altura do eixo em relação à base é 71 milímetros. Você pode medir com a trena aí. Então, se você quiser trocar esse motor para um outro motor de um outro fabricante, você pode levar em consideração esse tipo de informação aqui que vai bater certinho, a altura do eixo em relação à base do motor. Então, essa altura é 71 milímetros. E aqui vem a parte dos fechamentos, tá bom? Na sequência. Então, eu posso fechar ele em delta, tá? 220 volts, e também posso fechar ele em estrela, 380 volts. Ou seja, esse motor foi projetado para ser operado em duas faixas de tensões, desde que seja trifásico, tá bom? Sendo ela 220 volts e sendo ela 380 volts. E aqui na sequência, também uma informação muito importante são os elementos de apoio, tá? Que é os rolamentos. Aqui tem o rolamento da parte da frente e tem o rolamento da parte de trás. Então, ele é o 6203ZZ, então ele tem proteção nas duas extremidades do rolamento. E na parte de trás, ela é um rolamento 6202ZZ também. Então, os dois rolamentos ele possui proteção, né, aquela capa, né, na parte da frente e na parte de trás. E aqui temos o rendimento do motor. Então, ele está informando aqui que ele tem um rendimento de 77%, ou seja, está informando aqui que 100% da energia que entra no motor para alimentar ele, da potência, ele vai render 77%, porque esse motor ele tem perda no seu entreferro, de temperatura, e entre outros fatores aí que faz com que ele tenha essa perda de rendimento da energia que está entrando e da energia que efetivamente está sendo utilizada de forma de trabalho na ponta do eixo. Então, ele está informando que ele é 77%. Tá? E aqui a gente tem um cosseno de φ, que é 0,85. A gente vai fazer cálculos aí e vai mostrar para vocês o triângulo aí das potências e explicar mais a fundo sobre esse tema. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, pessoal. Então, acredito que agora, se você não tinha essas informações, não tinha esse conhecimento, acredito que vai agregar muito para vocês a partir de então. E se você tiver algum tipo de dúvida, deixe aí nos nossos comentários que a gente vai esclarecer a dúvida de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.